Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós começamos agora mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje é domingo, dia 26 de abril de 2020 e agora são 19 horas e 1 minuto. Peço licença a você para entrar em seu lar, para que juntos nós possamos cultuar ao nosso Deus. Amém, meus queridos? Vamos fazer uma oração de abertura? Querido Deus, nosso maravilhoso Pai, graças te dou, Senhor, por este dia de domingo em que nos concedeste e por este momento tão especial de culto online em que nos reunimos em nossos lares para juntos cultuarmos ao teu santo nome. Nesta hora, Senhor, em que os teus filhos e filhas se reúnem, recebe, Senhor, todo o louvor que lhe é devido nos céus e que cada lar, Senhor, seja ricamente abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós temos uma agenda online que é feita, nós temos uma programação diária, né? Hoje é domingo, então pela manhã nós temos a disponibilização do cultinho para as crianças. Agora à noite nós temos a transmissão do culto e a oração. Na segunda-feira nós temos uma mensagem bíblica sendo transmitida à noite pelo YouTube. Na terça-feira nós temos a live de oração, você já conhece, você pode deixar o seu pedido de oração, que nós o faremos de forma em conjunta online. Na quarta-feira nós temos o culto online com a cantora Ângela e o pastor Samuel de Oliveira. Na quinta-feira nós temos uma mensagem bíblica e na sexta-feira nós temos a transmissão da live do Joia. No sábado nós temos o culto com o pastor Ismael e a Priscila. Então todos os dias nenhum irmão estará desguarnecido, porque nós temos toda a programação sendo feita. Eu peço a você que participe, que prestigie e que nesta quarentena você acompanhe para que você seja abençoado por aquilo que nós estamos fazendo na igreja. Então a igreja está fechada, o prédio está fechado, mas as programações elas foram readequadas, reorganizadas para este período. Ok? Bom, eu quero deixar com você 2 versículos para antes do louvor. O primeiro deles está aqui no Salmo de número 84. O salmista diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Será que depois de tantos dias longe do prédio da igreja, nós podemos dizer como o salmista que estava ansioso: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor? Provavelmente o salmista fosse alguém que usualmente servia no templo e por algum motivo ele foi impedido disso. Mais ou menos a situação em que nós nos encontramos. Mas ele deixa registrado o desejo ardente dele de congregar, de servir, de ser útil, de estar na presença de Deus. E esta é uma reflexão neste início de culto. Se nós verdadeiramente desejamos o mesmo, este desejo ardente de estar na presença do nosso Deus, de fazer aquilo que é reto, de congregar, de ser bênção na vida dos irmãos e da igreja. E também o Senhor colocou no coração o que está escrito, o que Paulo escreveu aqui no capítulo 2 de Filipenses, quando ele diz: Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O nosso desejo é que a Igreja do Senhor Jesus, reunida nos lares, possa estar unida espiritualmente
Como disse Paulo, que se completasse a alegria dele, de modo que todos tivessem o mesmo amor, unidos de alma, no mesmo sentimento. Que nós possamos ponderar sobre essas questões para que, ainda que reclusos, continuemos fazendo a obra do Senhor, aquilo que Ele confiou nas mãos de cada um de nós. Amém, meus queridos irmãos? Nós tivemos nesta semana que se passou, na quarta-feira, dia 22, o anúncio da abertura do comércio na cidade de Atibaia e, junto com isto, as igrejas, com algumas regras, podendo abrir suas portas para cultos. No entanto, na data de ontem, sábado, dia 25, nós fomos surpreendidos novamente pelo Ministério Público pedindo a suspensão dessa flexibilização do comércio. E entendemos que isso também está valendo para a questão das igrejas. Então está um pouco confusa ainda esta questão e nós pedimos aos irmãos que continuem pacientemente aguardando, se informando através dos nossos canais nas redes sociais quanto a essa questão da reabertura do templo para a congregação aos domingos principalmente. Amém, meus irmãos? Nós estaremos pelas redes sociais nos pronunciando ao longo dessa semana, caso houver essa abertura, ok? Agora nós passaremos para um momento de louvor, depois nós teremos uma mensagem abençoada com o pastor Samuel de Oliveira. Ao final da mensagem nós teremos mais um louvor de oração com o pastor Samuel Haddad, será um louvor preparatório para a nossa oração. E aí, finalizando aqui essa transmissão do YouTube, você já sabe, você vai conectar na live de oração, é uma transmissão ao vivo, para que nós juntos oremos ao nosso Senhor. Deus te abençoe. Passemos agora então para este momento de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Resposta
Saúde a Igreja de Deus, o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Nesta noite, vamos trazer a mensagem, a palavra do Senhor, com muito êxito, porque nós sabemos que o Senhor nosso Deus é aquele que nos está com as mãos estendidas. Ele é o nosso Deus que nós confiamos plenamente e Ele diz que Ele não nega bem algum aos que andam na retidão. Eu quero fazer a leitura do Salmo de número 139, onde fala a onipresença e a onipotência de Deus. Ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Só um parâmetro aqui, vamos imaginar como explicar Deus. Ele não se pode explicar, é tentar explicar o inexplicável. Ele diz lá no Apocalipse, no capítulo 21, verso 6, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Então não tem como explicar Deus. Ele é o Deus onisciente, onipotente e onipresente. O Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fazer no Seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabes muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado, e no entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se eu contasse, seria maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falo malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Graças a Deus, esse texto relata da
do grande Deus que nós confiamos, o grande Deus que nós estamos servindo a Ele, porque Ele fez tudo isso por nós. Diz a palavra que Ele conhece todas as coisas. Se nós formos pensar um pouco momento, nós vamos lembrar de uma casa como é construída. Tem que ter ali alguém, um construtor para fazer, né, ali a planta, o projeto. Tem que ter uma bancada, uma mesa ali e aquele que está ali para fazer o projeto. Deus é o arquiteto, Ele é o construtor, Ele é aquele que nos fez, Ele é a sabedoria por completo. Ele é o Deus que diz esse texto que fala onipotente, onisciente, onipresente. E Ele é o grande eu sou. Aproveitando um gancho na pregação de domingo passado do irmão Celso, ele falou sobre a vida de Moisés. E Moisés, quando ele ali, depois de crescido, que ele matou um egípcio, ele teve que fugir, porque ele tinha cometido um ato ali ilícito. Então ele fugiu para o deserto, e no deserto Deus falou com ele, através de um fogo sobre uma sarça. E ele olhava aquele fogo queimando, ele olhava aquela sarça ardendo em chamas, mas não se consumia, porque Deus estava ali. E quando ele virou para chegar mais próximo, Deus bradou, falou para ele: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Deus estava ali presente através daquela chama ardente ali no deserto, falando com o servo Moisés, que o irmão Celso esteve explanando na pregação de domingo passado. Então nós vamos pensar uma fogueira ali queimando, mas aquele arbusto não se consumia, e Deus falando com Moisés: tira a sandália, porque o lugar é santo. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. A palavra do Senhor garante isso para nós. Deus, Ele quer que nós sirvamos de todo o coração, de toda a nossa fé, de toda a nossa convicção. E quando Moisés, foi incumbido ali para voltar para o Egito, ele ficou temeroso. Ele disse: Senhor, mas eu saí de lá fugido, eu saí de lá meio que correndo, nem despedi da minha mãe, dos meus familiares lá, porque tu sabe que o que eu cometi lá atrás, mas vou ter que voltar lá. Deus falou: você vai voltar, porque você vai livrar o meu povo. Mas como, Senhor, que eu vou lá tirar o povo de Israel que está cativo há 400 anos? Como é que eu vou voltar lá? Deus falou para Moisés: olha, Moisés, você vai voltar, mas o que eu falo, Senhor? O que eu vou dizer? Você vai dizer que o eu sou te enviou a vós. Eu sou te enviou. Eu sou te enviou. Esse texto está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, o verso 14. Deus falou para Moisés: eu sou que sou, assim dirás aos filhos de Israel. Assim dirás ao meu povo: eu sou o que te enviou. Dessa maneira você vai dizer. E Moisés serviu a Deus nessa palavra. Então, quando Deus quer agir, Ele que vai nos dar a capacidade, Ele que vai nos conduzir, Ele que nos instrui, é Ele que nos ensina, porque a onipresença, a onipotência, a ciência, Deus conhece todas as coisas. Esse texto fala que Ele conhece quando nós éramos ainda em forma, não tinha forma humana. Tal ciência é para nós, nos dias de hoje, maravilhosíssima, tão alta, que às vezes nossa mente
não pode atingir, a nossa mente não consegue conceber a ciência, a onipotência, a onipresença de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da sua igreja, sobre a vida do seu povo. Nós somos esse povo. A palavra do Senhor diz que nós somos a nação santa, sacerdócio real, lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque Ele nos escolheu. Ele disse: vós não escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vai e deis frutos. Nós temos que fazer a nossa parte em cima dessa terra, gemendo, chorando, dói isso, dói aquilo, mas nós temos que fazer, porque nós estamos sujeitos a todas as coisas, todas as intempéries da vida, todas as dificuldades que nós enfrentamos. Moisés, voltando, também enfrentou grande dificuldade, tendo que fazer com que aquele povo que sempre estava ali querendo voltar atrás depois de ter atravessado o Mar Vermelho, Moisés se trouxe para esse lugar, só tem pedra, é deserto, não tem nada. Lá no Egito tinha comida, bebida, água, lá nós éramos felizes, estava escravo. O povo somos nós ainda nos dias atuais de hoje. Nós somos esse povo reclamando se está sol, se faz chuva, se faz frio. Nós não estamos contentes com nada, e a palavra do Senhor manda que nós agradecemos a Ele por tudo. Então, se nós vamos estar mais atentos, reclamar para quê? Se Deus preparou tudo o melhor para nós, Deus enviou Jesus Cristo por nós ali naquela cruz, e Ele diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, e além dele não há outro Deus. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Não há Deus maior do que esse nosso Deus que nós servimos. E nós conhecemos muito bem, porque Ele está conosco, através da sua presença, através do seu Espírito Santo, como o ar que nós respiramos, assim a presença de Deus. Ele diz que Ele não nega bem algum aos que andam na sua retidão. Vamos estar mais apercebidos o que o Senhor quer de nós, porque não adianta nós pensarmos nas coisas grandes, nós pensarmos nas coisas que nós muitas vezes queremos, mas é da vontade de Deus. Deus fala: olhai para os lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Deus cuida. Deus tem que cuidar das aves, quanto mais nós que somos seus filhos, quanto mais nós, homens de pequena fé, diz a palavra. E a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Porque se nós vivemos por vista, não é fé. Eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, e tudo que nós vemos não vem de fé. Fé é o firme fundamento daquele que não se vê. É o inexplicado, é o inapalpável, aquele que não tem forma. A fé é dessa maneira que nós temos que agir. Se nós sabemos, está sol lá fora, com certeza vai estar sol. Vai estar noite, com certeza vai estar noite. É noite, 8 horas, 9 horas da noite. É noite. Então, é dessa maneira que nós temos que colocar a nossa fé em ação. E Deus move o seu braço, Ele trabalha em nosso favor quando nós buscamos a Ele de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E Ele diz em Hebreus, no capítulo 11, versos 10, que Ele fala assim: porque, o Senhor, Ele está preparando a cidade que tem o firme fundamento. Ele está preparando a cidade que tem o firme fundamento, o qual o construtor é Deus. Ele está construindo. Jesus disse que iria para o Pai e não deixaria órfão,
mas queria preparar um lugar para onde Ele estiver, estejamos nós também. E Ele diz mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por esse caminho. Então nós temos a direção, nós temos a palavra de Deus como nosso livro de regra e de fé. Nós temos a palavra de Deus que vai nos conduzir, é a nossa bússola, é o nosso mapa, é o nosso guia, para nos conduzir debaixo da graça de Deus. Além do mais, a palavra do Senhor também, ela registra para nós. Se nós não atentarmos às coisas santas de Deus, se nós não buscarmos a Ele de todo o coração, alma e entendimento, nós vamos andar segundo o que o mundo anda. O mundo, diz a palavra, jaz no maligno. E a palavra relata para nós, para os seus filhos, para aqueles que obedecem: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós temos a orientação de Deus, nós temos Deus nos conduzindo da forma e da maneira como Ele quer. Porque os versos que eu li do capítulo 139, verso 16, fala que os olhos do Senhor nos viram, ainda quando nós não tínhamos corpo, nós não tínhamos nenhum, era um oculto, nós não tínhamos nada, os nossos ossos eram encobertos, fala a palavra de Deus. No oculto nós somos formados e Deus sabe todas as coisas. Deus vê além do invisível, porque Ele é a onisciência de Deus, a nossa mente tão pequena não consegue alcançar a plenitude. E a palavra do Senhor diz, que certa vez Moisés queria ver Deus, porque ele era um homem fiel, íntegro, ele era segundo o coração de Deus, Deus falava com ele face a face, só que ele queria ver o rosto de Deus. E Deus falou: olha, homem nenhum consegue ver meu rosto, porque não é dessa maneira como você está querendo ver. Nós temos que confiar pela fé. Mas ele deu uma canja para Moisés. Ele falou: olha, coloca-se numa fenda, uma rocha, e eu vou passar por ela. Quando você sentir aquela brisa, você olha por trás. Deus viu a silhueta, Moisés viu a silhueta de Deus. Homem segundo o coração de Deus, homem que estava ali, não mudava. Então nós, como seres mortais que somos pecadores por natureza, somos pequenos diante da grandeza de Deus. Vamos estar mais atentos às verdades de Deus, porque Ele quer falar conosco, Ele quer segredar a sua palavra, Ele quer revelar o profundo e o escondido. Então nós temos que estar sabendo que o Todo-Poderoso, Ele está atento, Ele está sentado no seu trono de glória, mas Ele se inclina do seu trono para ouvir a nossa oração, Ele se inclina do seu trono para ouvir o nosso clamor. E a palavra do Senhor fala que os ouvidos do Senhor não estão agravados, a mão do Senhor não está encolhida. Então Ele fala para nós: clama a mim e eu respondo. Ele vai responder com bênção, com paz, em meio às tribulações, às lutas que nós enfrentamos. Deus vai responder dessa maneira, na calmaria, no silêncio, no oculto. Deus vai nos segredar, Deus vai nos revelar, porque Ele é Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo quando nós recebemos Jesus Cristo, aquele que é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então Ele deu Jesus Cristo, por isso que Jesus disse: mas a todo quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome. E nós cremos no nome do unigênito, nós aceitamos o grande amor, nós aceitamos
o sacrifício que Jesus fez naquela cruz por amor a cada um de nós. O sacrifício de Jesus foi grande, aquela cruz que era para nós carregarmos, ele levou sobre si. Diz a palavra que pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos libertos. Então Deus, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o dono da sabedoria. Toda a sabedoria pertence a Deus, é dele, é próprio do nosso Deus. Quem consegue explicar Deus? Ninguém em cima dessa terra consegue explicar o grande amor que está lá no capítulo 3, verso 16 do livro de São João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único por amor a cada um de nós. Então Deus deu o melhor dele para nós, Jesus Cristo. E é nessa unção que eu falo para você que o amor de Deus está acima de todas as coisas. Porque se Deus fosse castigar o mundo, nos castigar porque nós fazemos coisas erradas, não somos pecadores, já teria sido como uma Sodoma e Gomorra, teria sido lá no tempo de Noé o dilúvio. Mas o amor de Deus ainda está, Deus está chamando, Deus está dizendo: vem, filho meu, vem para o meu abrigo, vem debaixo das minhas asas, vem debaixo da sombra do Onipotente e descansarás. Então Deus está chamando ainda pela misericórdia, porque é pela misericórdia do Senhor que nós somos salvos, pela graça, pela bondade, pela misericórdia dele. E não é de nós, é dom de Deus, é da vontade dele. Ele quer que ninguém se perca, senão o filho da perdição, diz a palavra. Mas todo quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser chamados filhos. E ele diz: vem, filho meu, vem para o meu abrigo. Então o Senhor está chamando nesta noite. O Senhor está dizendo para nós descansarmos. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ele: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. São Mateus 11, 28, 29 e 30. Ele diz nessa palavra, nesse texto: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O Senhor quer dar o fardo leve, o Senhor quer dar o fardo suave, o jugo suave. E para nós aprendermos do Senhor, que é manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que nesta noite, que você esteja atentamente a essas verdades do Senhor, esteja atentamente olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque ele diz, pelo que nós não vamos cair em tentação no dia do juízo, se nós obedecermos, nós abrigarmos a sombra do Onipotente, nós vamos estar seguros. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós estamos vendo que o mundo está caminhando, difícil, está difícil. Então, mas a palavra do Senhor diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Para nós ficarmos apercebidos, para nós ficar atentos, não olhar para trás. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno, não vai adentrar no céu, diz a palavra. Não é digno porque está olhando para trás, está olhando para as bolotas que o mundo quer oferecer. Então, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós temos que seguir olhando para o alvo, para a soberana vocação, para a palavra do Senhor, que é a nossa bússola, é o nosso guia. Quando nós estamos perdidos, se nós não tivermos onde nós olharmos, basearmos, olha para o céu. Você vai ter uma direção certa, você vai ter uma direção exata de onde você está. E volta enquanto é tempo.
Volta para o Senhor, para os braços de Deus. Ele quer salvar, a função dele é salvar, buscar aquelas ovelhas desgarradas, buscar aquelas que estão ainda caminhando para a perdição. Há tempo, não tem desculpa. A palavra do Senhor diz, né? Todos os olhos verá, todos os ouvidos vai ouvir, e nada vai ser oculto diante dos seus olhos, não vai ter desculpa. Quando o Senhor virá buscar a sua igreja, aqueles que não obedecem, vão desejar que o mundo caia, que os montes caiam sobre si, para esconder da face do Todo-Poderoso. Então vamos estar atentos a essas verdades, essas palavras, porque o Senhor é quem nos dá essa bênção. O Senhor é o que construiu o mundo para que nós habitássemos, para que nós vivêssemos nele. Mas entrou pecado, Deus enviou Jesus Cristo para salvar novamente o povo que estava caminhando para a perdição. Então, que essas palavras estejam falando profundamente nos vossos corações. Eu quero fazer nesse momento uma oração pedindo a Deus que nesta noite vocês possam ser grandemente abençoados, que nesta noite o Espírito Santo de Deus, aquele que conhece a nossa estrutura, possa estar segredando o que eu não consegui transmitir para vocês, que é as coisas dos céus, a palavra viva, poderosa, eficaz, que não volta vazia, mas faz tudo o que lhe apraz. Vamos orar neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus, o teu Filho santo e amado, estamos aqui, Senhor, para, ó Deus, alcançar almas para o teu reino. Estamos aqui falando da tua verdade, tua palavra, que nesta noite o Senhor possa estar adentrando com toda sorte de bênção, alcançando almas vivas para o teu reino, salvando, curando, libertando, meu Deus. Eu entrego no teu altar, eu entrego nas tuas mãos, Pai, a vida da tua herança, a vida da tua igreja, a vida do teu povo, Pai. Olha e contempla nesta noite aqueles que estão, Senhor, com um coração puro, um coração sincero, um coração contrito e quebrantado. Diz a tua palavra que o Senhor jamais despreza. Olha em favor dessas vidas, de cada irmão, de cada irmã, Senhor, jovens, adolescentes, crianças, meu Pai, alcança com as bênçãos dos céus e abençoa para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Oramos agradecidos no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos estar já finalizando com a nossa divisa e oração do Pai Nosso. Recitemos a nossa divisa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a graça de Deus Pai, a comunhão de Deus Filho e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com a Igreja de Deus, com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos dar 3 glórias a Deus. Vamos lá? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, tenha uma semana de paz, semana abençoada, no nome de Jesus. Amém. Jesus quer falar hoje ao teu coração, porque
salvação, qual a resposta que dás? Quantas vezes que Deus esperou e agora te espera também. Por que não aceitas o amor que ofertou? Oh, não demores e vem. Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar, pois nada o impede de dar-te o perdão quando deixares entrar. Já muitas vezes na porta bateu e agora ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender? Se abrires a porta do teu coração e o convidares a entrar, Jesus te dará seu devido perdão para contigo habitar. Quantas vezes que Deus esperou e agora te espera também. Por que não aceitas o amor que ofertou?